Parte 5, capítulo 13. Moisés manda explorar a terra de Canaã. Murmuração e sedição do povo por causa do relatório que lhes foi feito. Josué e Calebe falam generosamente de Canaã. Moisés, da parte de Deus, anuncia-lhes que, como castigo pelo pecado, eles não entrariam na terra que ele lhes havia prometido, mas que somente os seus filhos a possuiriam. Louvor de Moisés, a extrema veneração em que sempre viveu e como ainda é venerado. Números, capítulo 13 e 14. Moisés levou em seguida o exército para as fronteiras dos cananeus, a um lugar chamado Para, onde é difícil morar. E ali falou a todo o povo desta maneira: Deus, pela sua extrema bondade para convosco, prometeu-vos a liberdade, terra abundante e toda espécie de bens. Agora, desfrutarei uma e logo outra, pois acabamos de chegar à fronteira dos cananeus, dos quais nem os reis, nem as cidades, nem todas as forças unidas juntamente nos poderão impedir o usufruto do efeito de suas promessas. Preparai-vos, portanto, para combater generosamente, pois não será sem luta que vos abandonarão esse rico país. Mas nós o possuiremos contra a vontade deles, depois de os termos vencido. Precisamos começar por mandar alguém verificar a fertilidade da terra e a força dos que nela habitam. E necessitamos principalmente nos unirmos todos, mais do que nunca, e prestarmos a Deus a honra que lhe devemos, a fim de que ele seja o nosso protetor e o nosso auxílio. O povo enalteceu bastante essas propostas e escolheu 12 dos mais importantes entre eles, um de cada tribo, para ir explorar o país dos cananeus, a começar do lado que limita com o Egito, continuando até a cidade de Ramate e o Monte Líbano. Empregaram 40 dias nessa viagem e, depois de considerarem bastante a natureza do país e de estarem muito particularmente informados da maneira de viver dos seus habitantes, fizeram uma relação do que tinham visto e trouxeram frutos daquela terra, cujo tamanho e beleza animaram o povo a conquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, todos esses enviados, exceto 2, desanimaram o povo pela dificuldade da empresa, dizendo que era necessário atravessar grandes rios, muito profundos, escalar montanhas quase inacessíveis, atacar cidades muito fortes e poderosas, combater os gigantes com que se haviam deparado em Hebrom e que nada haviam encontrado de tão temível depois de haverem saído do Egito. O medo desses homens passou assim do seu espírito para o do povo, que perdeu a esperança de obter um feliz resultado em tão difícil empreendimento. E então voltaram às suas tendas, com as suas mulheres e filhos, para lastimar a sua desgraça. O sofrimento e o desânimo levou-os mesmo a dizer que Deus lhes fazia muitas promessas, mas que não viam os resultados. Insurgiram-se ainda contra Moisés e passaram toda a noite a clamar contra ele e contra Arão. E logo que raiou o dia, reuniram-se tumultuosamente com o intento de apedrejá-los e de voltar para o Egito. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, que eram 2 dos 12 que haviam ido fazer o reconhecimento, vendo aquela desordem e temendo as consequências, disseram-lhes que não deviam perder a esperança, nem acusar a Deus de ser infiel às suas promessas e nem prestar em vãos temores de que ouviram falar, representando as coisas muito diferentes do que eram na realidade. Mas deviam acreditar na palavra deles e segui-los para a conquista daquela terra tão fértil, que se ofereciam para servir-lhes de guia naquela gloriosa empresa, que não viam nisso tantas dificuldades como lhe as haviam dito.
As montanhas não eram tão altas, nem aqueles rios tão profundos que pudessem arrefecer nos homens a coragem. E que nada tinham a temer, pois Deus se manifestava em favor deles e queria combater por eles. Marchai, pois, sem temor, acrescentaram, na certeza de seu auxílio, e seguimo-nos para onde estamos prontos a vos levar. Enquanto esses dois verdadeiros e generosos israelitas assim falavam, para procurar acalmar a multidão tão revolta, Moisés e Arão, prostrados por terra, rogavam a Deus que os livrassem do furor do povo, mas que tivessem piedade da loucura daquela gente e lhes acalmasse os espíritos perturbados pelas necessidades presentes e por vãs apreensões para o futuro. A oração foi ouvida e viu-se uma nuvem cobrir todo o tabernáculo, sinal de que Deus o enchia com a sua presença. Moisés, então, cheio de confiança, apresentou-se ao povo e disse-lhes que Deus estava resolvido a castigá-los, não tanto quanto eles o mereciam, mas do modo como o bom pai castiga os seus filhos. Pois, acrescentou, tendo entrado no tabernáculo, para pedir-lhe com lágrimas que não vos exterminasse, ele me fez ver os benefícios com que já vos presenteou, bem como a vossa extrema ingratidão, e a ofensa que lhe fazeis em prestar mais fé e falsas referências que as suas promessas. No entanto, garantiu-me que, por vos ter escolhido dentre todas as nações para serdes o seu povo, não vos destruirá inteiramente, mas, para castigo de vosso pecado, não possuireis a terra de Canaã, nem desfrutareis a doçura e a abundância de seus frutos. E andareis errantes durante 40 anos pelo deserto, sem ter casa nem cidades, o que não impedirá que ele dê a vossos filhos a posse do país e dos bens que vos prometeu, e dos quais vos tornasseis indigno por vossa murmuração e desobediência. Essas palavras encheram o povo de espanto e de profunda tristeza. Rogaram a Moisés que fosse o seu intercessor junto a Deus, para que ele se dignasse esquecer-lhe a falta e cumprisse as suas promessas. Ele respondeu-lhes que não deviam esperar que a sua soberana majestade se deixasse comover pelos seus rogos, porque não fora por transporte de cólera ou por leviandade, como os homens, mas por ato de justiça e de vontade deliberada que Deus havia pronunciado contra eles aquela sentença. Ainda que pareça incrível que um só homem tenha podido acalmar no momento uma quase incontável multidão de homens, no mais forte de sua agitação e revolta, não há motivo para admiração, porque Deus, que sempre assistia a Moisés, lhes havia preparado o coração para deixar-se persuadir por aquelas palavras. E porque já haviam experimentado muitas vezes no meio de tanta infelicidade que os afligiu. Castigos pela incredulidade e desobediência. Mas que maior sinal se pode desejar da eminente virtude desse admirável legislador e da maravilhosa autoridade que conquistou, do que ver que não somente aqueles que viviam no seu tempo, mas toda a sua posteridade o tem em veneração? Tanto é que, ainda hoje, não se vê entre os hebreus quem não se julgue obrigado a observar com exatidão as suas ordens, ou que não considere presente e prestes a castigar quem as infringir. Dentre várias outras provas dessa autoridade mais que humana por ele adquirida, eis aqui uma que me parece muito importante. Pessoas que tinham vindo das províncias de além do Eufrates para visitar o nosso templo e nele oferecer os seus sacrifícios, tendo caminhado com grande perigo durante 4 meses, com muitas despesas e dificuldades, não puderam conseguir nem mesmo uma parte pequenina dos animais que oferecerem o holocausto, pois a nossa lei não permite por certas razões. Outras não puderam obter a licença para sacrificar.
Outras ainda foram obrigadas a deixar os seus sacrifícios incompletos. E outras, por fim, não puderam sequer entrar no templo. No entanto, não se julgaram ofendidas e nem fizeram a menor queixa, preferindo obedecer às leis estabelecidas por esse grande personagem a satisfazer os próprios desejos. Essas pessoas foram levadas a tal submissão unicamente pela admiração à virtude de Moisés. Porque, persuadidos de que ele recebera essas leis do próprio Deus, consideravam-no mais que um homem. E não há muito tempo, pouco antes da Guerra dos Judeus, sob o reinado do imperador Cláudio, quando Ismael era sumo sacerdote, a Judéia foi flagelada por uma grande carestia. Uma medida de farinha era vendida por 4 dracmas. Levou-se para a festa dos asmos 70 medidas, que perfazem 31 medins cilicianos e 41 medins áticos, sem que nenhum dos sacerdotes, embora atormentados pela fome, ousasse tocar naquilo para comer. De tanto que temiam faltar à lei e atrair sobre si a cólera de Deus, que castiga tão severamente os pecados, mesmo os ocultos. Quem se admirará então de que Moisés tenha feito coisas tão extraordinárias, se depois de tantos séculos e ainda hoje vemos no que deixou escrito tal autoridade que mesmo os nossos inimigos são obrigados a reconhecer que foi o próprio Deus quem, por meio dele, ortogou aos homens uma regra de vida tão perfeita e se serviu de seu admirável proceder para fazer com que a recebessem? Todavia, deixa a cada qual que julgue como lhe aprouver. Livro 4, capítulo 1. Murmuração dos israelitas contra Moisés. Eles atacam os cananeus sem sua ordem e sem ter consultado a Deus. São postos em fuga com grandes perdas. Recomeçam a murmurar. Números capítulo 14. Por maiores que fossem as penas sofridas pelos israelitas no deserto, nada os afligia mais que o fato de Deus não lhes permitir guerrear contra os cananeus. Eles não queriam obedecer às ordens de Moisés, que lhes havia mandado ficar em descanso. E convencidos de não terem necessidade do auxílio dele para vencer os inimigos, acusavam-no de querer deixá-lo sempre naquela miséria, a fim de que não pudessem passar sem ele. Assim, resolveram empreender essa guerra, na certeza de que não era em consideração a Moisés que Deus os favorecia, mas porque ele se havia declarado protetor deles, como fora de seus antepassados. Que ele, depois de os haver libertado da servidão, por causa da virtude deles, lhes daria vitória se combatessem valentemente. Que eram bastante fortes por si mesmos para vencer os inimigos, embora Moisés estivesse tentando impedir que Deus lhes fosse favorável. Que lhe seria mais vantajoso governar-se por seu próprio conselho que obedecer cegamente a Moisés como a um tirano, depois de sacudido o jugo dos egípcios, que já havia muito tempo se deixavam enganar por seus sacrifícios. Quando ele se vangloriava de ter colóquios com Deus, de ser por ele instruído em todas as coisas, como se ele, por uma graça particular, fosse o único a conhecer o futuro, ou se eles não pertencessem também à raça de Abraão. Que a prudência os obrigava a desprezar o orgulho de um homem e a confiar somente em Deus para conquistar um país do qual ele lhes havia prometido a posse. E que, enfim, não deviam deixar-se mais iludir por Moisés, sob o pretexto das ordens que ele fingia dar-lhes da parte de Deus. Todas essas considerações, unidas à extrema necessidade em que se encontravam naqueles lugares desertos e estéreis, fê-los tomar essa deliberação e marchar contra os cananeus. E aquele povo, sem se admirar de vê-los,
aproximar-se tão audaciosamente e em tão grande número, recebeu-os com tanta violência que mataram muitos ali mesmo e puseram os outros em fuga, perseguindo-os até o acampamento. Essa perda afligiu tanto os israelitas que, após se terem vangloriado com a esperança de um feliz resultado, constataram que Deus estava irado, porque, sem esperar a ordem dele, se haviam aventurado à guerra e agora tinham motivo de temer ainda mais o futuro. Moisés, vendo-os tão abatidos e temendo que os inimigos, orgulhosos pela vitória, a quisessem levar mais além, conduziu o exército para o deserto. Depois que todos lhes prometeram obediência, que nada mais fariam sem o seu conselho, e só atacariam os cananeus depois de receber ordens de Deus. Porém, como os grandes exércitos obedecem com dificuldade aos seus chefes, principalmente quando sofrem muito, os israelitas, cujo número era de 600.000 combatentes, e que mesmo na prosperidade eram muito indóceis, oprimidos por tantas dificuldades, começaram a murmurar contra Moisés e voltaram toda a sua cólera contra ele. Essa sedição progrediu tanto que não conhecemos outra semelhante, seja entre os gregos, seja mesmo entre os bárbaros, e teria causado a ruína inteira do povo de Moisés, sem considerar a ingratidão que demonstravam, querendo apedrejá-lo. Não os tivesse livrado do perigo por um ato extraordinário de sua bondade. Eles estavam não somente ultrajando o seu legislador, mas ao próprio Deus, desprezando os mandamentos que ele lhes havia preparado. Vou dizer-lhes qual foi a causa dessa sedição e do proceder de Moisés, depois de a ter debelado. Capítulo 2. Corá e 250 dos principais israelitas, de tal modo revolucionam o povo que eles tentam apedrejar Moisés e Arão. Moisés fala-lhes com tanta veemência que acalma a sedição. Números capítulo 16. Corá, que era muito considerado entre os hebreus, tanto por sua descendência quanto por suas riquezas, e cujas palavras eram persuasivas a ponto de causar grandíssima impressão no espírito do povo, concebeu tanta inveja ao ver Moisés elevado a tal autoridade e preferido a ele, da mesma tribo e muito mais rico, que se queixou em alta voz a todos os levitas e particularmente aos parentes. Dizia ser coisa insuportável que Moisés, pela sua ambição, por seus artifícios e com pretexto de comunicação com Deus, buscasse apenas a própria glória, em detrimento de todos os outros, e assim, contra toda razão e sem ter em conta os votos do povo, tivesse escolhido Arão, seu irmão, para sumo sacerdote, e por usurpação tirânica distribuído as outras honras a quem lhe aprouve conceder. Disse também que a injúria que lhes fazia era tanto maior e mais perigosa quanto secreta, e sem aspecto de violência. E assim, a liberdade deles se acharia oprimida antes que o pudessem perceber. Porque, enquanto os que se sabiam indignos de comandar eram elevados a tal honra, com consentimento de todos, aqueles que, ao contrário, haviam perdido a esperança de lá chegar pelos caminhos da honestidade e da liceidade e não ousavam empregar a força por medo de perder a reputação de probidade, usavam de todas as espécies de meios ilícitos para isso. Assim, a prudência os obrigava a castigar semelhantes atentados, antes que os culpados se julgassem descobertos e sem esperar que, tendo-se fortalecido, passassem por inimigos públicos e declarados. Pois qual razão, acrescentou ele, pode Moisés alegar para conferir a dignidade de sumo sacerdote a Arão e aos filhos destes, preferindo-os a todos os outros? Se Deus havia desejado que a tribo de Levi fosse elevada a essa honra, ele, Corá, devia ter sido preferido a Arão, pois era da mesma tribo que este, porém mais rico e mais velho.
E se, ao contrário, a antiguidade das tribos fosse considerada, a honra devia ter sido concedida a de Rubem e dada a data, Abirão e Fala, que eram os mais velhos e mais ricos desta tribo. Corá assim falava com pretexto de aflição e interesse pelo bem público, mas na verdade queria incitar o povo à rebelião e obter, por intermédio deste, o sumo sacerdócio. As queixas espalharam-se não somente em toda a tribo de Levi, mas logo passaram também as outras, com mais exagero ainda, pois cada qual lhes acrescentava um ponto e o acampamento inteiro ficou cheio desses sentimentos. As coisas progrediram tanto que 250 dentre os principais entraram no partido de Corá, intentando destituir Arão do sumo sacerdócio e desonrar Moisés. O povo rebelou-se de tal modo que tomaram pedras para matar Arão e Moisés. E todos correram em massa, com horrível tumulto para o tabernáculo. Gritavam que para se libertarem da escravidão era necessário matar aquele tirano que lhes ordenava coisas insuportáveis sob o pretexto de obedecer a Deus. Mas que ele não teria tolerado ver Arão eleito sumo sacerdote como se fora a escolha dele, havendo tantos outros mais dignos de ocupar o cargo, e que, quando desejasse concedê-lo, não seria pelo ministério de Moisés, e sim pelo sufrágio de todo o povo. Embora Moisés fosse informado das calúnias de Corá, e visse a fúria do povo se deixava transportar, não se admirou, porque confiava na pureza de sua consciência e sabia que não fora somente ele, mas também o próprio Deus quem havia honrado Arão com o sumo sacerdócio. Assim, ele apresentou-se corajosamente à irritada multidão. E, em vez de dirigir a palavra a todo o povo, dirigiu-a a Corá, apontando com o dedo aquelas 250 pessoas de classe que o acompanhavam. Elevando a voz, assim ele falou: Estou de acordo em que vós e os vejo unidos a vós sois muito respeitáveis, e não desprezo mesmo a ninguém dentre o povo, embora vos sejam inferiores em riquezas, bem como em tudo mais. Todavia, se Arão foi constituído sumo sacerdote, não foi por suas riquezas, pois sois mais ricos que ele e eu juntamente. Não foi também por causa da nobreza de sua descendência, pois Deus nos fez nascer todos os três de uma mesma família e temos o mesmo avô. Não foi também o afeto fraterno que me fez elevá-lo a esse cargo, pois se eu tivesse considerado outra coisa senão a Deus e a obediência que lhe devo, teria preferido antes tomar essa honra para mim, pois ninguém me é mais próximo que eu mesmo. Que interesse teria eu de ficar me expondo ao perigo, a qual estou sujeito por causa das injustiças, e deixar a outro cargo mais vantajoso? Sou inocente desse crime, mesmo porque Deus não toleraria que eu desprezasse dessa maneira ou que vos tivesse feito ignorar o que deveis fazer para agradá-lo. Ora, ainda que tenha sido ele mesmo, e não eu quem honrou Arão com esse cargo, ele está pronto a cedê-lo àquele que for escolhido pelo vosso sufrágio, sem pretender prevalecer-se daquilo que obteve assaz indignamente. Porque ainda que o tenha ocupado com a vossa aprovação, é tão pouco ambicioso que prefere renunciar a dar motivo para tão grande alvoroço. Faltamos por acaso ao respeito para com Deus, aceitando o que ele se comproveu em nos oferecer? Ou teríamos, ao contrário, podido recusá-lo sem cometer impiedade? Mas, como compete a Deus confirmar a dádiva que nos fez, cabe-lhe também declarar novamente de quem lhe apraz servir-se para apresentar-lhe os sacrifícios em vosso favor e ser o ministro das ações referentes à vossa piedade. Ou Corá seria ousado bastante para pretender, pelo desejo que tem, elevar-se a essa honra e tirar a Deus o poder de dispor dela? Deixai, pois, de promover tão grande tumulto. O dia de amanhã decidirá essa questão. E cada qual dos pretendentes venha de manhã, com um turíbulo na mão, fogo e perfumes.
E vós, Corá, não tenhais a ousadia de querer passar por cima de Deus e esperais seu julgamento, sem vos querer elevar acima dele. Contentai-vos de vós por um número do que aspigam a essa dignidade, da qual não vejo por que Arão deva ser destituído. Não mais que vós, pois ele é da mesma descendência e não se poderia acusá-lo de tê-lo faltado em coisa alguma nas funções do cargo. Quando vos tiverdes reunido, oferecereis incenso a Deus na presença de todo o povo. E aquele a qual ele testemunhar a oblação mais agradável será constituído sumo sacerdote, sem que haja qualquer pretexto para me acusar de ter conferido por minha própria iniciativa essa honra ao meu irmão, se Deus se declarar em favor dele. As palavras de Moisés tiveram tal força que fizeram cessar imediatamente toda a rebelião e as suspeitas que se haviam suscitado dele. O povo não somente aprovou a proposta, mas a louvou, como só podendo ser vantajosa para a república, e assim a Assembleia se dissolveu.